Olá, galerinha, tudo bem? Espero que sim, hein? Nossa aula hoje em História na página 44. Nós vamos falar um pouquinho sobre os primeiros povos nômades do Brasil. Então, os primeiros povos que se tem notícia no Brasil viviam num território cuja fauna e flora era completamente diferente das atuais. Isso porque o clima era diferente, chegando a ser bastante seco e frio. Por isso, a vegetação era predominante, de campos, cerrados e caatinga. Nesse período, havia mastodontes, tatus gigantes, do tamanho de um carro pequeno, preguiças gigantes, que possuíam o tamanho de elefantes. E não se dependuravam em árvores, que eram caçados por esses povos para que pudessem se alimentar. Depois veio um período com seca ainda maior. Foi quando os animais de grande porte foram se extinguindo, porque não conseguiam se adaptar. Esses povos eram nômades, ou seja, não se fixavam num único local. Ora utilizavam cavernas como abrigos temporários, ora construíam tendas com madeiras e cobertura de pele de animais em campos, alimentavam-se da coleta de frutos e da caça de animais. Há indícios de que esses povos utilizavam instrumentos rudimentares, feitos com pedra para realizar diversas ações, como cortar, raspar, bater. No Brasil, os vestígios mais antigos desses povos estão localizados nos sítios arqueológicos. Na Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí, é possível encontrar em cavernas milhares de pinturas rupestres, feitas com tinta obtida pela mistura de óxido de ferro, cera de ouvido e etc. Acredita-se que essas pinturas rupestres tinham para esses povos um significado mágico e religioso, para que o alimento não faltasse quando saíssem para caçar, pescar, pois há predominantemente figuras de animais quadrúpedes, aves, répteis e, em menor quantidade, peixes. Pintavam com dedos e pincéis feitos com fibras e espinhos, para os traços mais finos. Além desses, há também os homens da Lagoa Santa, cujos vestígios foram encontrados em grutas situadas na Lapa Nova do Maquiné, na região de Lagoa Santa, próximo ao Rio das Velhas, em Minas Gerais. Essas pinturas nos dão informações preciosas de como era a vida cotidiana desses humanos. Nos Campos do Sul, há vestígios da existência dos homens do Umbu. Tratava-se de um povo caçador que inclusive utilizava a boleadeira, espécie de arma com 2 ou 3 bolas amarradas por uma fita de couro, que, quando utilizada por uma pessoa hábil, prendia as pernas do animal, e o arco e a flecha. Já nas florestas do sul, também havia os homens de Humaitá. Era um grupo diferente, porque não conhecia o arco e a flecha. Alimentava-se de frutos silvestres e não tinha tanta habilidade como os homens de Imbu, seus vizinhos. Na página 46, temos a atividade. A atividade diz assim: leia o texto e depois desenhe como você imagina que era a fauna e a flora do território brasileiro na época dos primeiros povos que se tem notícia. Aí tem um textinho, você vai ler e fazer esse desenho onde? Aqui na página 47. Aí na página 47 tem outro textinho que fala sobre a aventura perigosa. Aí você vai fazer um desenho semelhante ao que o texto condiz, tá bom? Na página 48 tem assim: explique o motivo pelo qual alguns dos animais da pré-história brasileira foram se extinguindo. Por que foram sumindo, desapareceram? Por que não existe mais? 3.
Pesquise imagens de diversos instrumentos rudimentares feitos de pedra para realizar diferentes ações, como cortar, raspar e bater. Depois, monte um mural com seus colegas na sala. Lógico, nós não vamos montar esse mural porque nós não estamos em sala de aula, né? As aulas estão sendo remotas. Então, você vai colar essas figuras no caderno de vocês na disciplina de História. 4. Marque com um X ações realizadas pelos primeiros povos nômades do território brasileiro. E o 5. Vai pesquisar e responder as questões abaixo também no seu caderno. A letra A. Os homens das cavernas e os dinossauros viveram na mesma época? E a letra B. O que possibilitou o desenvolvimento do ser humano até os dias atuais? Essa é a atividade de história que vocês vão ter que realizar hoje, tá? Um beijo, fica com Deus. Saudades.